Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo possa entrar em tua vida. Quero ler uma carta que o apóstolo Paulo escreve na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2. Está escrito assim a palavra do Senhor: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Na palavra de Deus está a verdade, e ela é incontestável. Diz no Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 13, está escrito também: ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Jesus declarou, sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Só Jesus é o único Salvador. A Bíblia fala: quem crê no Filho tem a vida. Jesus Cristo, Ele é o único intercessor, Ele é o único mediador entre Deus e os homens na antiga aliança.
todos, demorou? Deixa o bagulho concluir lá. O meu jeitão aqui tô em paz. Só que esse aqui é mais brabo de todos. Entende o que eu tô falando? Entende? Vai me entender? Bota o bagulho pra contar. Aqui, ó. Não para não. Fala mais alto do que você puder, querido. Porque eu vou estar aqui te escutando. De alguma forma eu vou estar. Se puder escutar lá, valeu rapaziada, aqui ó, vai escutando, valeu? É nóis. É assim, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo estava no mundo, sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo a si mesmo de nenhuma reputação, e tomou forma de homem, fez semelhante aos homens. A Bíblia diz, sendo Ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele veio buscar e salvar. Mas o mesmo Jesus, que fora rejeitado pelos homens, principalmente pelos líderes religiosos, Ele foi desprezado, foi escarnecido, mas a Bíblia diz que Ele triunfou sobre a morte. No pecado, Ele condenou o pecado, Ele cumpriu todas as coisas. E Jesus, Ele é a porta que, se o homem entrar, salvar-se-á. Jesus é a pedra principal da esquina, eleita por Deus e preciosa. Quem nele crê não é confundido. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas só há salvação em Jesus Cristo, porque diz a Escritura: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Jesus falou: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, e aquele que morrer, eu o ressuscitarei na ressurreição do último dia. Este Evangelho, do qual pregamos, a palavra de Deus sendo anunciada em toda a terra, Jesus, a principal razão e a única pessoa que salva o homem, liberta o homem, resgata ele do fundo da sarjeta. Diz a Escritura: aprove a Deus salvar os crentes
pela loucura da pregação. Queres ser sábio? Torne-se louco, porque Deus mudou a sabedoria deste mundo. Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. E Jesus, Ele veio para poder salvar o homem da condenação do inferno. Muita gente já não acredita que o inferno existe. A maioria imagina que o inferno é aqui na terra, porque todo dia é só notícia que não presta, nas redes sociais, nos telejornais, informações que dá pânico às pessoas, e as pessoas, a maioria, vivem no síndrome do pânico, tem medo de sair de casa, porque ladrão é para todo lado, a violência aumenta, é tragédia, é doença, é o cumprimento da palavra de Deus. Mas tudo isso é o princípio das dores. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, salvai-vos desta geração perversa. A igreja resplandece como astro no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, sendo luz do mundo e sal da terra. Quem der ouvidos a esta mensagem e guardar a palavra de Deus no seu coração, viverá. Mas aquele que desprezar, rejeitando-a, vai perecer, vai ser condenado no último dia pela mesma palavra. Jesus falou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Deus enviou a Jesus Cristo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Se alguém me seguir, não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus declarou: eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida por amor às almas, por amor às ovelhas. O apóstolo Paulo, ele só está reforçando aquilo que falou o próprio Jesus, que veio salvar o mundo. O apóstolo Pedro diz que todos os homens cheguem ao conhecimento e se arrependam. Deus ordena agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Jesus falou em Mateus capítulo 16 que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Glória a Deus.
mas estava diante daquela geração pecadora, adúltera, maligna e perversa. Quem era maior do que Jonas? E eles não creram neste sinal. Jesus referiu a sua morte, que seria levantado como Moisés levantou no deserto a serpente. Jesus seria levantado no madeiro. Assim Paulo declarou na carta de Gálatas, no capítulo 3, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim Cristo Jesus se fez maldito por todos. Isaías profetizou: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, está escrito: assim também Cristo Jesus, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Só há um caminho que leva o homem para a vida eterna. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz: e porque estreita é a porta, e poucos são os que a encontram, porque espaçoso é o caminho, e larga a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É pintando e bordando, fazendo o que dá na telha. É o corpo e as suas regras. Não interessa se é homossexual, se é lésbica. Não interessa se é idólatra, se é feiticeiro, se é bêbado, se é drogado, se é prostituto, se é prostituta. Mas na porta espaçosa, o homem faz tudo que a carne gosta, inclinando-se para as coisas da carne. Mas o apóstolo João diz que a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, porque se andardes segundo a carne, cumprireis os desejos de vossa carne. E a Bíblia diz que a obra da carne é manifesta: adultério, segundo casamento. Pode ser filho de pastor, pode ser filho de padre, pode ser filho de presidente, pode ser filho de jogador. Se está no adultério, eu te recomendo, pela Bíblia, separe dessa mulher que não é tua e reconcilie-te com a tua mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal. Porque em Mateus capítulo 19, Jesus diz: no princípio, Deus diz: deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e dois serão uma carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Era um dos mandamentos
da lei que Deus deu a Moisés para dar aos filhos de Israel: não cometerás adultério. São obras da carne, fornicação, sexo fora do casamento. As pessoas não querem casar, não querem compromisso, não querem relacionamento sério. Elas querem vadiar, como um dia o Chorão do Charlie Brown Jr. cantou: vamos vadiar, vamos fumar, vamos beber. Mas ele morreu de overdose, cheirou cocaína em seu apartamento. Mas o homem que tinha dinheiro caiu no engano da vida, achando que o dinheiro poderia ser tudo para ele. Como muita gente imagina, o dinheiro pode te dar condição boa aqui na terra, como dá aos ricos. Tem melhor médico, frequenta melhores lugares, tem os melhores carros, mora em uma melhor casa, vive do conforto que o dinheiro oferece. Mas Jesus diz: o que o homem pode dar em resgate da sua salvação, porque ninguém compra Deus com dinheiro. Ninguém é salvo por boas obras. Ninguém vai ir para o céu porque é uma boa pessoa aqui na terra. Mas diz o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos. Em Atos capítulo 15, está escrito: nós cremos que seremos salvos pela graça de Jesus Cristo. A Bíblia diz, na carta aos Romanos: concluímos, pois, que o homem é salvo pela fé. A fé em Jesus, a fé na palavra de Deus, a fé como Moisés, como José, como Abraão, como todos os profetas tiveram, porque pela fé eles venceram o mundo, eles venceram reinos, eles venceram, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das que não existem. Pela fé, o homem se aproxima de Deus, porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Fé na estátua, você não está agradando a Deus, porque isso não é fé. Fé em time de futebol, isto não é fé. Fé para acertar nas dezenas da Mega Sena, isto não é fé. A fé perfeita, ela está envolta à palavra de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: a fé não é de todos. O apóstolo João diz na sua epístola: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a fé em Jesus. Jesus não é brasileiro, Jesus não é palmeirense, Jesus não é funkeiro, Jesus não é religião, nem religioso. Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a expressa imagem do Deus invisível, porque Deus nunca foi visto,
por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João capítulo 1 está escrito: houve um homem cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali está a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder de se tornar feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, com graça sobre graça. Jesus, pedra angular, luz do mundo, Ele é o Todo-Poderoso. As religiões falam dele, mas sem verdade, sem conhecimento, porque aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz: homens que falam mentira, tendo as suas mentes cauterizadas. Na carta de Tito, o apóstolo Paulo diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até os demônios conhecem Jesus, porque em Atos capítulo 19 está escrito: conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Jesus falou aos seus discípulos: alegrai, por vosso nome está escrito nos céus. Bem-aventurado é aquele que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Bem-aventurado é o homem que se dedique ao Senhor, anda na presença de Deus, pelo vivo e novo caminho que Jesus consagrou. Não foi Aparecida. Jesus que cumpriu as vozes dos profetas, a lei de Moisés, porque ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus não pregou prosperidade. Jesus não pregou materialismo. Jesus não ensinou aquilo que você vê
na novela, no cinema, nos filmes, nos livros, os homens falando. Jesus, ele diz: a palavra que eu vos anuncio não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus pregou o arrependimento. Ele pregou a renúncia, para que o homem entrasse por este caminho, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque aquele que não aborrecer a sua própria vida não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Você pode passar a tua vida inteira frequentando igreja, pode ser evangélica, espírita, pode ser católica, pode ser qualquer uma, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, para muita gente, é ganhar dinheiro, fazer sucesso, vender livro, vender DVD, pregar em grandes congressos, para grandes multidões. Há uns tempos atrás, diziam muitos que o grande e maior evangelista dos últimos tempos foi Billy Graham. Será? Porque Billy Graham é maçom, envolvido com a maçonaria, e a maçonaria está no esporte, na política, na religião, as três maiores armas que toma os homens, porque são o ocultismo, o sincretismo e o ecumenismo entre religião com outra religião. Mas aqui Paulo descreve: porque há um só Deus e um só mediador. Maria não é mediadora, Maria não é intercessora. A Bíblia aqui fala que Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, ele derramou seu sangue. O soldado romano, quando perfurou as costelas de Jesus, ele testemunhou, porque saiu água e sangue. E ele diz: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. O anjo Gabriel, ele disse a Maria: ele se chamará Jesus, Filho do Altíssimo. O catolicismo romano insiste em dizer que Maria é a mãe de todos, Maria é a mãe de Deus. Deus não tem mãe, porque antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus falou para a elite dos fariseus em João capítulo 8:
antes que Abraão existisse, eu sou. Eles falaram: tu não tens nem 50 anos. Jesus foi um judeu que viveu aproximados 33 anos e pouco. Foi fiel em toda a vida. Ele não foi como Moisés, porque o filho fica para sempre em casa, mas o servo não. Jesus disse: que aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Jesus está voltando. E o que o homem vai poder fazer para escapar da ira futura? Produz frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Ao invés de você viver lendo o livro do Harry Potter, leia a Bíblia. Ao invés de você ficar vendo o jornal da Universal, leia a Bíblia. Examine a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Porque aqui são fontes inesgotáveis. Água viva, pão vivo que desceu do céu. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Para você ter uma vida sossegada e quieta, a sua vida tem que estar em oração. Oração a Deus de contínuo, como Jó orava. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, quem sabe haja esperança. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Porque ninguém sabe a que horas o Filho do Homem irá voltar. Mas Ele prometeu voltar. Assim como Ele prometeu que enviaria da parte do Pai o Consolador para ficar com a igreja até os fins dos séculos. E o Espírito Santo é Espírito de verdade. O mundo não conhece, não vê. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus falou que aquele que cresce nele, ainda que morresse, ele iria ressuscitar. A Bíblia fala da ressurreição dos mortos. Isto vai ocorrer porque Deus que disse, Deus que prometeu. O profeta Daniel, ele falou que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns
para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. Terão que ressuscitar. Uns vai ter que se apresentar a Deus, mesmo que em vida não deram crédito para as pregações e para aquilo que Deus falou, mas vai ter que ressuscitar, porque depois que morre, não acaba. Depois que morrer, a tua alma não vai para purgatório. Depois que morrer, você não vai reencarnar. Se nesta vida você foi homem, na outra você vai ser animal. Isso é mentira. Se nesta vida você foi ruim, na outra você vai ser bom. Isso é mentira. A Bíblia fala da ressurreição e do julgamento final. Mas Jesus, Ele te livra, tanto da ira futura, como da condenação do inferno. Mas aquele que não foi achado, escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo. O que é a segunda morte? A primeira morte é física. O corpo cai no chão. O homem é enterrado na sepultura. A alma vai para o Hades, o inferno. Os que morrerem sem Jesus. Mas os que morreram com Jesus estarão aguardando pela ressurreição. Foram para o paraíso, o seio de Abraão. E aqueles que morreram no mar, o mar vai ter que dar conta das almas. O inferno vai ter que dar conta das almas. A morte vai ter que dar conta das almas. Aqueles que morreram desde Adão até Moisés, a morte vai ter que dar conta. Os que morreram sem Jesus, o inferno vai ter que dar conta. E terão que se apresentar o corpo e a alma, porque o espírito voltará para Deus. O que você faz em vida, um dia terá que acertar as contas. Você plantou na carne, você preferiu roubar, preferiu encher a cara, preferiu prostituir, idolatrar jogador, banqueiro e homens, preferiu amar a sua vida, preferiu usar o seu tempo para se dedicar nas coisas passageiras, gastou a saúde, usou o seu tempo, mas não foi para servir a Deus, foi para fazer a sua própria vontade. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Salvai-vos desta geração perversa. Só há salvação em Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele. Venha para a luz, venha para Jesus. Jesus te salva, Jesus perdoa teus pecados, Jesus purifica a tua consciência,
Jesus te limpa. Mas você, para andar com Jesus, tem que negar a sua vida, tomar a cruz e andar na presença de Jesus. Renunciar ao mundo, renunciar às impiedades, renunciar à vontade da carne e viver no Espírito, andar no Espírito, falar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Porque se você deixar ser convencido pelo mundo, achando que o mundo é só flores, só rosas, é só curtição, mas saiba você que esta porta é muito espaçosa e o fim será a condenação, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Se prepare, ó Brasil, para se encontrar com o Senhor Jesus. Se prepare, ó povo brasileiro, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar os seus servos, o seu povo, a sua igreja. Ele vem vindo aí com grande poder e grande glória, de sorte que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, fuja da idolatria, fuja dos ídolos, não ame o mundo, porque se você amar o mundo, você é inimigo de Deus. Se você trocar a vida em Jesus pela vida de prazeres momentâneos, pecados, você perderá a tua maior oportunidade, que foi a salvação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falou em Mateus capítulo 11: vem, porque em Romanos capítulo 10 diz: a palavra da salvação está junto de ti, em tua boca, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres para a justiça de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esta é a mensagem que Jesus mandou pregar, e no seu nome o arrependimento, para que o homem receba a remissão de seus pecados, porque o preço da redenção foi pago um preço muito alto, e aquele que pisar o sangue do Filho de Deus será culpado. Então não pare para trás, não rejeite, porque aquele que negar Jesus, Jesus o negará. Aquele que se envergonhar de Jesus, Jesus se envergonhará dele. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham
os tempos do refrigério, pela presença de Cristo Jesus. Arrependa-te dos seus pecados, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Amém?